Amém. Hebreus capítulo 12 diz: portanto, todos nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Aqui, o autor de Hebreus, que há dúvida sobre quem seja, ele concorda com a visão que Paulo, o apóstolo, dá a respeito da pessoa de Jesus. Se você observar as pregações de Paulo, é Cristo para todo lado. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Jesus está entronizado, ele é adorado pelos anjos, e Paulo vai centralizando, colocando seu foco principal na pessoa, na personalidade do Senhor Jesus. E aqui, Hebreus 12 está nos ensinando que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, quem é o nosso exemplo? Em outra parte da Escritura vai dizer: aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. É Ele próprio que começou a boa obra e aperfeiçoará até o seu próprio dia. Ele próprio, a divindade na segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus. Quem é o nosso exemplo? É Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores. Amém? Não, porque ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu posso passar por cima de Paulo e ir direto a Cristo. Ele é o meu exemplo. E se você, irmão, não entender isso, você cai. A Bíblia, eu digo assim, meu Deus, realmente, não que justifique a queda da igreja, a queda da humanidade, não que justifique, não, porque Deus faz a parte dele, faz muito bem. Deus vela sobre a sua palavra e vela muito bem. Deus se manifesta, o homem se manifesta muito bem, sem deixar dúvida. Volta atrás quem quiser, mas não pode dizer que Deus não tenha falado. Cai no abismo quem quiser, mas não pode dizer que Deus não tenha avisado. Não, o Deus que eu cultuo é um Deus tremendo. Agora, a Bíblia, meu irmão, você levanta a Bíblia para o alto e aparentemente ela é apenas um livro, mas na verdade ela é 66 livros. Isso requer o quê? Estudo, sim, mas não apenas estudo, muito estudo. Você vê que Jesus chega ao ponto de dizer o quê? Leiam a Escritura? Não. Examinai as Escrituras. Alguém estava lendo quando Filipe, lá em Atos, foi à carruagem do eunuco e disse: entendes tu o que lês? Ele falou assim: não, estou lendo, mas não entendo. Faltava alguém que tinha examinado, chegar perto e explicar a ele a sua simples leitura. Então a Bíblia é realmente um livro, irmãos, complicado. Essa é a verdade. 66 livros para você esquadrinhar e entender uma unicamente é realmente complicado, eu admito. Porém, se você se dedicar, o que é complicado vai ser uma coisa de criança para você quando a revelação do Espírito Santo chega até você. E se você pagar o preço do estudo e da dedicação, você vai ver a glória de Deus. Deus rejeitou a nação de Israel, quando em Oséias 4:6 diz:
o meu povo está sendo destruído? Porque lhe falta conhecimento. Deus rejeitou por quê? Porque faltava conhecimento. Eles tinham muitos pergaminhos, eles tinham o livro dos reis, livro das crônicas, eles tinham o Pentateuco, eles tinham o livro dos profetas, eles tinham um monte de coisa. Mas Deus não olhou e disse assim, puxa, coitado deles, eles têm muita coisa para estudar, não dão conta. Não, vai ter que dar conta. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus vem dizer, examinai as Escrituras. Falou para os judeus, vocês não cuidam ter na Escritura a vida eterna? Examina ela, porque são elas que de mim testificam. Se vocês creem na Escritura, vocês vão crer em mim. Não, nós temos por pai Abraão. Vocês têm por pai o diabo. Quem não conhece a Escritura, meu irmão, tem por pai o diabo. Não adianta ter Bíblia na mão e não ter no coração. Porque a Escritura diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O nosso exemplo é Jesus. E Jesus traz a sua doutrina revelada no Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Mais uma coisa. O Novo Testamento são os 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é o Novo Testamento. É a vida, os princípios, o ensino de Cristo. Ele nos trouxe esse Novo Testamento. Mas as outras coisas são as cartas dos apóstolos que estavam animando as igrejas, que estavam incentivando as igrejas em época de perseguição. Eram tipo umas pregações escritas, eram ensinos, eram conselhos, era uma série de coisas. Mas Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquilo que Ezequiel viu com a face de leão, de boi, de homem e de águia. São os 4 seres viventes que estão lá em Apocalipse, cheios de olhos por dentro e por fora, que tem a onisciência de Deus neles, que é a sua própria palavra. Então, o nosso exemplo é Cristo, e Cristo é chamado em Apocalipse 19 de o Verbo Divino, ou a Palavra de Deus. Está aqui. Você tem Jesus na palma da sua mão, representado nestes livros. Então, a nossa queda não é justificada diante de Deus, porque Ele fez por nós mais do que o que se poderia imaginar. Então, Ele é o nosso exemplo. Quando vem essas épocas de eleição, em que as igrejas viram um verdadeiro mercantilismo barato, quando o povo de Deus é leiloado por quem promete mais, existe aquele leilão de quem dá mais, né? Mas na época da eleição, se nós não vigiarmos, nós viramos um leilão de quem promete mais, porque é só promete, é a velha história, né? Quando eu me entendia por gente desde a adolescência, o que eu sempre ouvi é a mesma coisa que sempre ouço nos nossos dias. E você ouve a mesma coisa. Que fulano prometeu e não fez. Disse que ia fazer e não fez. É a mesma história de sempre. Mas agora o que acontece? Com o crescimento de alguns movimentos evangélicos e alguns movimentos com título de evangélicos, porque não são evangélicos, só que quem não conhece Bíblia não discerne, os políticos viram uma grande plataforma para as suas eleições, fazendo aliança com pastores caídos, cegos, profanados e corrompidos, condutores cegos. Por quê? Nada melhor do que um povo já todo arrumadinho, todo organizadinho. Ele não tem que gastar dinheiro com palanque, não tem que botar bandinha para tocar, para atrair gente. A igreja já está pronta. É um cenário maravilhoso. Já tem um povo lá que credibiliza uma liderança, então essa liderança diz que vai votar, o povo também vota, e beleza, não é? É aí que Pedro diz lá em 2 Pedro capítulo 2, que o povo viraria um negócio. Algumas versões dizem assim, massa de manipulação. Então, há passagens bíblicas que estão usando, sempre usam todo ano, mas hoje aqui elas serão desmentidas.
E esta mensagem vai rodar o Brasil para que a máscara deles caia. E uma palavra, certa vez, o Senhor me entregou. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ficar quietinho esperando o cumprimento dessas coisas. Deus falava que eu ia pregar. E as lideranças corrompidas e profanadas iam se esconder do próprio povo do qual eles estavam à frente. E eu comecei a entender isso com o caminhar do ministério. Cada CD desse, irmão, que tem entrado dentro de igreja, tem feito membros de igreja se levantarem contra seus pastores. E eu digo, louvado seja o nome do Senhor. E cada notícia que eu sei, eu digo, Jesus, estou aqui. Fala que eu mando, fala que eu falo, fala que eu gravo, eu distribuo. Jesus me deu uma ferramenta poderosíssima. Um duplicador de CD de 9 bocas. Só empresa profissional tem isso, irmão. Pois nós aqui nesse pedaço de chão temos essa ferramenta poderosíssima. A gente joga para o computador, faz uma cópia, depois pega a matriz e manda ali. Em 15 minutos eu tenho dezenas de cópias para sair Brasil afora. E vocês são os obreiros dessa seara. Vocês trabalham numa causa tremenda. E eu digo, meu Deus, quando eu olho aquela pilha de CD gravado, meu irmão, daí a 2 dias não tem mais nada, já foi tudo embora. Foi pelo correio, já foi entregue de casa em casa, já foi entregue de igreja em igreja. Eu digo, é isso, essa obra é tremenda. Que Deus levante obreiros para a sua seara. Há um texto de Mateus capítulo 22, no verso 15, diz assim, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais? Hipócritas, falsos, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, essa passagem aqui, eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Quando ele revela a Escritura, eu digo, meu Deus, parece que eu viro um gigante, eu vou lá no teto. Como Deus está me preparando para dizer tanta verdade na cara de tanta gente. Eu fico impressionado com a obra que Deus está fazendo na minha vida. Eu digo, realmente não é uma obra para muita gente. É uma obra só para os 300 valentes de Gideão. E aqui observa o texto. O que isso tem a ver com política? Pois tem um pregador de renome, que por enquanto eu ainda estou preservando o nome dele, porque eu tenho orado para que ele se volte atrás, tome uma posição, porque realmente ele já foi muito importante no meio evangélico e agora não está sendo mais. Está caindo vertiginosamente, mas nós ainda temos a esperança, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, as pessoas pegam esse texto para, tá vendo? Política faz parte também da igreja e do reino de Deus. Porque Jesus Cristo disse o quê? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmão, qual é o contexto do texto que nós lemos? Tributo. Pagamento de tributo. Este é o contexto do texto. É lícito pagar
tributo a César. Não está, é lícito fazer aliança com o Estado? Não, é lícito pagar tributo. Não é fazer aliança. E outra coisa, o que Deus tem a ver com essa história? Nada, mas Jesus Cristo, para mostrar a diferença e não deixar dúvida, jogou Deus no meio. Ele diz, dai a César o que é de César. Poderia ter encerrado a questão aí, porque respondia a pergunta deles, mas ele diz, mas dai a Deus o que é de Deus. Agora, eles, porque veem vantagem nas suas alianças profanadas e corrompidas, não recebem a revelação do texto, porque Jesus Cristo diz, Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus poderia ter encerrado a questão aí, de quem é filho, dá a ele o que é dele. Acabou a história, respondeu a pergunta. Mas ele diz, agora, vou dividir bem divididinho. Não vamos deixar de dar a Deus o que é de Deus. E meu irmão, e a minha escritura, a Bíblia, o livro que eu tenho na mão, ele diz assim, amarás ao Senhor o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso encerra a história para mim. Elias, como é que Elias via as coisas? Eu quero mencionar só como um parêntese a história de Elias, em que ele diz assim, Senhor, mataram teus profetas, enfim, fizeram horror, só eu fiquei, e estão buscando a minha vida. Qual era a visão de Deus? Não, Elias, não foi só você que ficou. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, e toda a boca que não o beijou, não se curvou diante dele. Então, meu irmão, como era a visão do homem Elias? Estou sozinho. Qual era a visão de Deus? Não, ainda tenho 7.000. Você tem que andar, meu irmão, tomar cuidado com a visão dos homens. Por mais santo que eles pareçam, eles podem estar cegos. Quem questionaria o espírito que estava sobre Elias? Quem questionaria que esse homem, quem poderia dizer que esse homem, não, ele errou. Não, Elias falou, está falado, amém? Não, Jesus Cristo falou, está falado. O que Jesus fala, está falado, acabou. Não tem mais o que questionar. Substituiu Elias, um homem chamado Eliseu, que está lá em 2 Reis, capítulo 4. Eu quero que você vá para lá, porque nós vamos ver outro texto que pastores cegos estão usando para induzir crentes evangélicos a votarem nos seus candidatos com título de evangélico, porque evangélicos não são. Lá na política não existe evangélico, lá dentro não tem evangélico. Evangélico não se embaraça com as coisas deste mundo, se alista no exército de Cristo e a sua batalha pelo resgate de almas. 2 Reis, capítulo 4, para nós ganharmos tempo, nós vamos direto para o verso 11, depois você examina todo o capítulo, porque a Escritura, Jesus assim diz, examinar. Eu estou pegando no meio, mas você depois examina para ver se o contexto realmente bate com o que estamos anunciando. E no verso 11 diz, um dia vindo ele ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E o que acontece então, irmãos? Alguns degenerados pastores que já perderam seu principado e não se dão conta exatamente como Saul, insistem em sentar no trono tendo já Deus
se retirado deles, esperando que se arrependam. Dizem o quê? Está vendo? Eliseu perguntou à mulher: quer que eu fale alguma coisa a teu respeito? Às autoridades? Ao rei? Ao comandante? Ou seja, dizem eles, não sou eu não, que eu não sou hipócrita, nem sou cego, a misericórdia de Deus abriu meus olhos e meu entendimento. Dizem eles, está vendo? As autoridades têm influência. E Eliseu, um homem de Deus, se curvou a elas. Ora, que cegueira. Que falta de calejar os joelhos. Que falta de estudo bíblico. Eles pensam que podem debruçar em cima dos seus canudos de faculdade de teologia. Teologia se aprende, meu irmão, é na intimidade do quarto. Ali que a verdadeira teologia é aprendida. Aqui, sabe o que esse texto tem? Se eles estivessem certos, ainda assim estariam errados. Quer ver? Eliseu se submeteu às autoridades para pedir um favor para aquela mulher. Mas só que o que aquela mulher precisava, ela dizia assim, eu sou rica e habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada do rei. Agora, Geazi diz assim, ela não tem filho. Pede então lá o general para dar um filho para ela que eu quero ver. Pede então o rei para dar um filho para ela que eu quero ver. Mas Eliseu, cheio do Espírito Santo, disse, tu terás um filho. Ela achou a coisa tão impactante, não minta para mim, não, tu terás um filho. E a Escritura vai dizer lá no verso 17, que depois que passou o tempo determinado por Eliseu, ela concebeu e segurou um filho nos seus braços. Mas não foi o rei nem o comandante que pôs o filho nos braços dela. Se eles estivessem certos, já estariam errados. Agora eu vou provar que eles estão errados mesmo. Quando Eliseu está dizendo, haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Sabe por que Eliseu podia chegar e falar? Porque ele era superior e era respeitado como superior a eles. O que ele falasse para aquele exército seria obedecido em reverência que ele era um homem de Deus. Eram eles, os reis e os comandantes, que se curvavam diante de Eliseu, e não Eliseu que vendia a igreja para os corruptos. Por que eles não enxergam isso? Porque o brilho do ouro, para eles, está maior do que o brilho da glória de Deus. Deuteronômio, capítulo 17, mais um texto que eles fraudulosamente ou fraudulentamente usam. Está estampado. Esse versículo, eu acho tanta hipocrisia, irmãos. Época de eleição, você vê pastor fazendo boca de urna, mas quando passa o tempo da eleição, você não vê o camarada com um mínimo de dignidade e força para chegar na mesma esquina e distribuir um folheto evangélico. Você vê nas esquinas mulher de pastor com bandeirinha de candidato no ombro, fazendo gracinha, mas quando passa a época de eleição, ela não bota uma bandeira escrita Jesus Cristo é o Senhor para sair na rua, nem uma camisa. Pegam camisa, distribuem para o povo da igreja, para o povo ficar tudo desfilando de camisa de candidato, mas depois não é capaz de dar uma camisa escrita Jesus Cristo é o Senhor para esse mesmo povo desfilar na cidade. Depois ainda aparecem alguns patetas dizendo que eu falo demais. Entra no quarto e vai orar para ver quem é que fala demais. Deuteronômio, capítulo 17, verso 14 e 15. Este versículo aqui, então, aparece pastora que pensa que é pastora, o reino de Deus. O Cristo que eu sirvo até hoje não chamou nenhuma pastora para dirigir a igreja. O que eu sirvo não chamou. Se tem outros por aí chamando, eu ponho a prova, eu aceito o desafio. Mas aparece pastora na televisão,
citando essa passagem bíblica. Tem um monte de retrato de candidato aí, com esse versículo estampado, de tudo que é jeito, tudo uma maneira de tentar induzir as pessoas. Meu irmão, entra no teu quarto, antes de votar, pergunta a Jesus Cristo em quem Ele quer que você vote. Pergunta. Se Ele não te disser alguém, faça como eu já faço há muitos anos. Não vote em ninguém. Anule o seu voto, que é uma forma de você dar resposta para essa corrupção e essa profanação toda que existe aí. País democrático, só se for para eles a democracia. Deuteronômio 17, verso 14, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Essa passagem que diz, homem estranho não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre os teus irmãos, é que os hipócritas e mercenários pegam para tentar enganar a mim e você e um monte de gente por aí. E o mais triste, claro, tem gente que é enganada, mas a Escritura não está dizendo simplesmente não pegarás quem não seja irmão, e o contexto aqui é bem diferente. É nação de Israel, é uma coisa, mas vamos pegar no geral, já que eles gostam de pegar no geral. Aqui está dizendo, e estabeleceres rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. O Senhor, teu Deus, escolher, e eles não são escolhidos. Deus te mencionou o nome deles? Não vote neles porque eles têm a cara estampada num pedaço de papel. E aprenda a lição de que o Cristo que nós cultuamos neste lugar não tem parte com política nem Estado. O nosso Estado já está fundamentado com as suas próprias leis e se chama Bíblia. Ah, mas se nós não tivermos gente lá dentro, vão formular leis para perseguir a igreja, miseráveis, desgraçados. Que argumento mais barato, mais sem sentido. Se o diabo até hoje não me derrubou, que dirá um 38 as armas destes homens? Força das trevas que eu reconheço como tal é o diabo, e esse eu encaro de costas e olhos fechados. Que dirá lei de homens formuladas em congresso, não inventar a arma capaz de destruir a igreja, meu irmão. Jesus Cristo não mente e não se engana, Ele não é homem que mente nem se engana. E Ele falou, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E eu te dou as chaves do reino, o que tu ligares na terra está ligado no céu, o que tu desligar na terra está desligado no céu. Somos crentes, servimos a um rei. Já temos um presidente, já temos um governador, já temos um prefeito. Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E quando ele opera, quem impedirá? Ele dá o fôlego da vida, ele tira. Ele faz nascer, ele deixa descer a sepultura. Ele é Deus. Não reconheço outro. Que diferença faz se esse país tem presidente ou governador? Não rala não lá, não caleja a tua mão não, que tu vai ver se algum presidente vai botar o pão na tua mesa. Agora, pode fracassar, porque se você serve a Jesus Cristo, Ele põe o pão na tua mesa. Pode a tua empresa fechar, mas Jesus Cristo vai te sustentar todo dia com o melhor.
Então, estou aqui desmentindo os textos que eles usam. Eles são mercenários e tiram texto dos seus contextos para usar como pretexto e enganar, e iludir, e ludibriar. São falsos e são mercenários. E aqui está dizendo: estabelecerás sobre ti aquele que o Senhor, teu Deus, escolheu. E como que Deus escolhia? Deus levantava profetas, dava sinais. Deus falava claramente com todas as letras e todas as vírgulas e todos os pontos. Não era indução, não, era revelação. Quem é o teu escolhido, Senhor? O teu escolhido é aquele ali. Não, mas nós também somos profetas. Traz a vara e põe na tenda. Aquela que florescer é esse que eu escolhi. Amém, meu irmão? Ah, está questionando? Olha o juízo. Fica fora do arraial. Deus é assim que age, com toda a clareza. Por isso, irmão, não vá misturar. Você bateu neste lugar, foi Deus que te trouxe para cá? Para ouvir e guardar o que no teu coração? Quando você sair daqui essa noite, você vai dobrar os teus joelhos. Não durma sem primeiro dobrar os teus joelhos. E chegar diante do teu Deus e perguntar: Deus, o que eu ouvi é para guardar no meu coração ou é para jogar na lata do lixo? Aquilo que Deus te disser, faça. Mas uma coisa eu sei, que o meu Cristo, homens lá na política, o meu não tem, o que eu sirvo não tem. O meu Jesus não precisa de governador, nem de prefeito, nem de presidente. Ele é o único Senhor, opera e faz o que lhe apraz, faz e desfaz e ninguém ousa questioná-lo. Ele não precisa de ninguém. Quem quiser alguma coisa tem que se curvar às leis dele e não ele se curvar à lei dos outros. Não é isso que diz a Escritura? Deus não entra em planos feitos por mãos de homens. Por isso, ora, não deixa o tempo passar não. Leva a Deus a sério, porque eu tenho dito, estou dizendo de novo, as coisas por aqui vão ficar bem estreitas. E Deus vai apertar mesmo, porque quando o vento soprar, chegar a hora de semear fogo, queira Deus que Ele possa contar com todos. Mas uma coisa eu sei, que Ele encontrará 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos a Baal. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.